Meus queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito interessante e que todo mundo deveria buscar, que é o equilíbrio financeiro. Esse é o primeiro passo que você deve buscar para ter uma vida financeira saudável. Eu vou falar um pouquinho sobre como chegar nesse equilíbrio financeiro e lá no fim do vídeo você vai entender o que é o equilíbrio financeiro. Bom, primeiro a gente tem que entender a diferença entre ter renda e ter dinheiro. Parece ser a mesma coisa, porém não é. E quando você entende essa diferença, você começa a materializar ali o equilíbrio financeiro na sua vida. Primeiro, ter renda é ali o salário que você ganha. Então, se você ganha, por exemplo, R$ 2.000 por mês, R$ 2.000 é a sua renda. Isso não quer dizer que você tem dinheiro. Bom, vamos deixar isso mais palpável, mais prático. Normalmente as pessoas recebem um salário e ficam super empolgadas, já pensam em ir, por exemplo, num restaurante um pouquinho mais caro, ou já pensam em comprar algum bem que elas querem. E na cabeça delas, elas têm R$ 2.000 para gastar, elas têm esse dinheiro. Porém, a realidade é outra. Você ganhou R$ 2.000, porém você tem contas para pagar, talvez você tenha dívidas, então na realidade você não tem R$ 2.000. O que você tem de dinheiro é a sua renda, o seu salário, então os R$ 2.000, menos o que você tem que pagar. Aí sim você descobre o quanto você tem de dinheiro. Colocando em números, se você recebeu R$ 2.000 de salário, essa é a sua renda, e você tem R$ 1.500 de contas a pagar. Seja ali alimentação, contas de luz, água, ou outras coisas essenciais que a gente tem, alguma parcela de dívida. R$ 1.500. O que sobra de 2.000 menos R$ 1.500 são R$ 500. Isso é o que você tem de dinheiro. Bom, mas vamos ser sinceros, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas ganham R$ 2.000 e gastam R$ 2.000, ou até gastam mais do que tem, através de cartão de crédito, por exemplo, que as pessoas utilizam este meio de pagamento para ser um extensor da renda delas. Bom, e uma coisa que você tem que entender para sair desse ciclo é parar de enxergar o dinheiro só como um meio de troca. Claro, dinheiro é sim um meio de troca, a gente precisa de utilizar ele como um meio de troca para a gente sobreviver, porém não só como um meio de troca e sim também como um formador de patrimônio. E quando eu estou falando aqui de patrimônio, já não pensa que esse assunto vai virar para patrimônios gigantescos, tá? Patrimônio é simplesmente ali o dinheiro que você tem e não a renda que você tem, o dinheiro que você tem. Eu já vou explicar melhor sobre isso. Bom, se você tem R$ 2.000, gasta 1.500 e sobra R$ 500 e começa a poupar esses R$ 500, poupar e investir esses R$ 500, o acumulado desses R$ 500, por exemplo, depois de 10 meses, vão ser R$ 5.000, mais ali uns juros que eu não vou colocar na conta aqui agora para ficar mais fácil. Ou seja, R$ 5.000 é o dinheiro que você tem, é o patrimônio que você tem. Mas para chegar na possibilidade de poupar e investir esses R$ 500, você tem que dar um passo para trás e pensar primeiro: quanto eu tenho de renda, quanto eu gasto e onde eu posso ajustar para conseguir sobrar uma parcela dessa minha renda para que eu consiga começar a criar um patrimônio, a realmente ter dinheiro. Então, quando você receber o seu salário, ao invés de já ficar pensando como você pode gastar ele, já pensa ali nas contas que você tem que pagar e quanto você estima que vai sobrar ali no fim do mês e faça de tudo para isso realmente acontecer. Pense na criação de patrimônio em um vaso que você plantou uma sementinha. Você vai regando esse vaso, investindo dinheiro todos os meses, essa sementinha vai crescendo, vai florescendo e de repente ela está grande. Esse vaso seria a sua reserva de emergência, tá? É a primeira coisa que você precisa ter para chegar no equilíbrio financeiro, ter a sua reserva de emergência formada. Mas calma, voltando ali na parte de conseguir poupar e investir dinheiro, vamos supor que você não consegue guardar, por exemplo, R$ 500 por mês e só consegue R$ 100 por mês. É um valor pequeno demais. Funciona? Sim, funciona e você deve sim investir. Porém, nesse início pelo menos, ao invés de investir esse dinheiro, por exemplo, em ativos financeiros, invista esse dinheiro na sua qualificação.
em cursos, por exemplo, para você adquirir uma habilidade nova e conseguir aumentar a sua renda. Seja no seu trabalho, adquirindo uma nova habilidade, você pode ser promovido, ou adquirindo uma nova habilidade, você consegue fazer uma renda extra. E através dessa renda extra, seja numa promoção de trabalho ou num trabalho à parte, você começa a direcionar esse dinheiro para os seus investimentos, para a sua criação da reserva de emergência. Isso você deve fazer para começar a alcançar o seu equilíbrio financeiro. Mas Rafael, eu tenho dívidas, o que eu faço? Eu, mesmo tendo dívidas, eu tenho que investir? Bom, nesse caso, na maioria das vezes, o ideal é quitar essas dívidas, direcionar essa renda extra para quitar as dívidas. Pois, dependendo dos juros que você está pagando, é melhor amortizar essa dívida do que investir. E quando essa dívida for quitada, você vai conseguir liberar uma boa parte do seu orçamento e direcionar isso para os seus investimentos. E eu tenho certeza que qualquer outra dívida que você for tomar, você vai pensar duas vezes, porque você vai ver a dificuldade que é quando a gente tem uma dívida, não consegue investir, fica ali tendo que pagar todo mês e não vê nenhuma evolução. Mas vamos supor que você conseguiu quitar suas dívidas, já conseguiu ajustar ali o seu orçamento para sobrar um dinheirinho todos os meses e investir, e está montando a sua reserva de emergência. Montou essa reserva de emergência? Esse é um passo essencial para conseguir esse equilíbrio. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você deixa guardado para emergências. Então, quando acontece qualquer coisa que estava fora dos seus planos, você não precisa de tomar uma dívida ou de usar o cartão de crédito de forma indevida. Você tem esse dinheiro reservado para esse tipo de situação. Você começa a viver muito mais tranquilo. E esse é o primeiro passo, é aquele primeiro vasinho que você plantou a sementinha que eu falei com vocês. Agora, vamos colocar mais 2 vasos aqui nesse plano de equilíbrio financeiro. Esse segundo vaso ele vai ser destinado para conquistas de médio, curto prazo, tá? Então é um dinheirinho que você vai guardar para fazer uma viagem, para comprar um bem que você deseja muito, porém é mais caro. Você vai começar a direcionar esse dinheiro para isso, tá? Por quê? A sua reserva de emergência já está montada. Agora, você pode sim comprar coisas que você quer que sejam mais caras, mas compra do jeito certo, vai ali guardando um dinheirinho todo mês. Porém, vamos supor aí os R$ 500 que você estava guardando, que você estava investindo para a sua reserva de emergência. Coloca, por exemplo, R$ 200 nesse vasinho, né? Rega esse vasinho com R$ 200 e os outros R$ 300 que você consegue poupar, além dos 200, você vai regar o terceiro vasinho, que é o vasinho do longo prazo. É o vasinho que vai garantir a sua aposentadoria. Esse é o vasinho que mais vai demorar a plantinha crescer, mas quando ela crescer, você vai estar livre financeiramente, tá? Quando você montar a sua reserva de emergência e conseguir direcionar seus investimentos para esses objetivos de curto e médio prazo e para o longo prazo, você alcançou o equilíbrio financeiro, tá? Você não precisa se desesperar mais porque você tem uma reserva de emergência, você começa a tomar decisões melhores porque durante esse processo você vai aprendendo muito sobre dinheiro. E esse é o famoso equilíbrio financeiro. Claro, tem algumas situações que as pessoas não conseguem chegar nesse equilíbrio financeiro sozinhas, seja por ter um orçamento que não entende bem, por não ter tempo de cuidar disso, ou por ter dívidas que tomam uma boa parte do orçamento, seja qual for o problema, tem pessoas que não conseguem alcançar ou pelo menos começar a trilhar esse caminho do equilíbrio financeiro. E se você se sente neste caso, pode ficar tranquilo. Eu tenho uma consultoria financeira, eu te ajudo. Nós dois vamos caminhar juntos para você conseguir alcançar esse equilíbrio financeiro e lá no futuro alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira e aposentadoria. Eu faço isso através de organização das suas finanças, planejamento para alcance de objetivos e investimentos. Tudo isso eu que vou cuidar, pode deixar comigo, a gente vai resolver esse problema. E se você se interessou, aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar direto comigo, você só vai preencher um formulário, eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar melhor sobre a sua situação e eu vou te mostrar o melhor caminho para a gente alcançar o seu equilíbrio financeiro e eu vou trilhar esse caminho junto com você. Bom, mas se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre
finanças, a entender o que é esse equilíbrio financeiro e como chegar nele, faz o seguinte, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal que vai me ajudar demais e compartilhe para algum amigo aí que está precisando de alcançar o famoso equilíbrio financeiro. Tamo junto!